Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto. Muito bom nós estarmos aqui. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Vamos orar também pelas crianças. Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia, por mais uma vez, ó Deus, ainda neste dia poder te cultuar, ó Deus. Venimos aqui como igreja para louvar, engrandecer o nome do Senhor, Deus. É um privilégio tão grande, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós pedimos também pela vida das nossas crianças, pelo culto que elas terão, ó Deus, na linguagem delas. Fala, Senhor, o coração desses pequenos, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja guardando, protegendo cada um de nós aqui, esteja recebendo também, ó Deus, o louvor que prestaremos ao Senhor, Deus, e toda a adoração, porque a Ti somente é devido, Pai. Visita todos os nossos irmãos que também não estão aqui, guarda e fortalece a cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. As crianças podem estar indo para o culto infantil. Eu convido você a se colocar de pé. Vamos louvar o nome do Senhor. Senhor, te quero. Silêncio
cântico, os irmãos têm a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas. Mas
coração, Pai. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, ó Deus. Que nós possamos te buscar até que nada mais importe, ó Deus. Glorifica o Senhor com palavras de amor. Glorifica o Senhor no seu coração. Declare a Ele palavras de gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida. Declare a Ele palavras de gratidão por aquilo que Ele é. Senhor, a Ti somente seja toda a honra, toda a glória, porque o Teu reino não passa, Senhor. Grandioso, vitorioso e maravilhoso é o Senhor, Pai. Teu é o reino para sempre, ó Deus. Teu é o domínio sobre as nossas vidas, ó Deus. Teu é o domínio, ó Deus, sobre tudo que existe, Senhor. E a Ti somente seja toda a glória, Pai. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Pra sempre. Amém. Você pode se sentar. Graça e paz, meus irmãos. É bom nós estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Você é muito bem-vindo. Eu ia falar os visitantes, mas vocês não são visitantes. Sejam muito bem-vindos. É sempre bom revê-los. Sempre bom receber cada um dos irmãos aqui. Hoje pela manhã nós tivemos a nossa assembleia regular. Foi uma bênção muito grande. Foi uma manifestação de Deus, né? Nós vimos Deus se manifestando no meio de nós durante a assembleia. Foi uma bênção muito grande. É bom ver o agir de Deus no meio do povo de Deus, né? Nós estamos aqui para isso, né? Para receber esse mover, esse agir, esse toque do Espírito Santo, que é todo especial e que faz toda a diferença na nossa vida, né? Nós temos alguns irmãos que estão enfermos. A família do Luciano parece que estão resfriados, né? A Renata está passando por um momento de restabelecimento da cirurgia que ela foi submetida ontem de manhã. Vamos orar por esses irmãos, né, que estão precisando. Tem alguns outros irmãos que estão viajando. A Ellen, por exemplo, a tia dela morreu, faleceu hoje, parece. Eles foram para Macaé, estão lá. Hoje à noite, inclusive, seria o Marcão que ia pregar aqui, mas falei com ele melhor não vir, porque ele foi para lá e ia voltar correndo. A estrada não está para brincadeira, né? Mas vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Muito obrigado porque nós temos o privilégio de, juntamente com os anjos, adorar o nome do Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos convida a te adorar, a te servir. E nós queremos colocar diante do Senhor, Deus, a nossa adoração, a nossa oração, as nossas súplicas e a nossa intercessão. Intercessão por aqueles que têm passado por momentos de enfermidade. A família do Luciano precisa dos cuidados do Senhor ali. A Renata, minha esposa, precisa do cuidado do Senhor para o pleno restabelecimento da sua saúde. Ali, nesse pós-cirúrgico, coloca a tua mão para abençoar a vida dela. Também, ó Deus, a irmã Hortência, a irmã Cici, a irmã Vera. Tantos irmãos, ó Deus, a irmã Carmen. Ó Deus, que precisam que a mão do Senhor se estenda sobre a vida deles. O irmão Cláudio, que está aqui, sentindo dores, ó Deus, mas está aqui para cultuar ao Senhor. O Rui, Senhor, a Ilza, o Décio. Pai Santo, abençoe o teu povo. Abençoe, ó Deus, o povo que clama, que chama pelo teu nome,
que adora ao Senhor, coloque a tua mão para abençoar. Coloque a tua mão, ó Deus, para trazer cura espiritual, cura física, cura emocional, para trazer consolo aos corações, para trazer, ó Deus, refrigério na situação financeira dessa família. Também, ó Deus, neste lar que pode estar enfrentando lutas, coloque a tua mão para abençoar em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados e continue falando conosco pelo poder da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Eu estou com a afta na ponta da língua. Vocês combinaram, Roseli? Vocês combinaram, hein? Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe. Estou com a afta na ponta da língua, está sendo difícil falar, mas vai dar certo. Quero convidar você a uma leitura bíblica aí que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. Um texto que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Que o Senhor se digne a aplicar a sua palavra aos nossos corações. Que Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, coloque nos nossos corações a palavra dEle como Ele quiser. E aplicando Ele a palavra no nosso coração, certamente ela produzirá um efeito. E que seja feito para a glória do Senhor. O Evangelho de Lucas, ele tem uma particularidade. É o único estrangeiro que escreve, né? Ele não foi discípulo de Jesus, ele era um estrangeiro, era um médico, provavelmente discípulo de Paulo. Ele recebe informações acerca de Jesus, captando essas informações a partir de Mateus, a partir de Marcos, a partir de um outro evangelho que não está no cânon bíblico. Lucas é o evangelho mais comprido, é o maior deles. Lucas tem uma finalidade, ele está escrevendo para um político, cujo nome é Teófilo, talvez um senador, alguém que era da alta sociedade. Assim como ele escreve o Evangelho, ele escreve também o livro de Atos, com o mesmo direcionamento, com o mesmo destinatário. E Lucas tem um objetivo de apresentar Jesus como sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O monarca, o rei, é a figura, no contexto onde existe a monarquia, é a figura de maior respeito, é que merece maior reverência. Então toda a nação se curva diante de um monarca. E Jesus é maior do que qualquer um outro. Lucas quer deixar bem claro que ele é o rei dos reis. Os reis se curvam diante de Jesus. Em Apocalipse vai dizer que os 24 anciãos pegaram suas coroas e lançaram aos pés de Jesus. Em Filipenses, Paulo vai dizer, me parece que é Filipenses, Paulo vai dizer que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Então é esse Jesus, com essa figura universalista maior de todas, é que Lucas quer apresentar. A ideia de que Lucas ele é discípulo de Paulo ajuda muito essa implantação, porque, diferentemente de Mateus, Lucas não está falando para um grupo, Mateus está falando para os judeus. Então Mateus faz traduções para os judeus. Mateus traz a lembrança à lei judaica durante o seu evangelho, porque ele tem um público-alvo.
Marcos está escrevendo para o pessoal que está em Roma. Então ele tem uma finalidade, ele tem que explicar para pessoas que estão em Roma como é que era a cultura. Ele escreve um evangelho mais curto, mais conciso, por causa da pressa de Roma, né? Nunca dormia, uma metrópole, um lugar que tinha muita atividade. Então não tinha tempo de parar para ler muita coisa. Então ele coloca Jesus em ação o tempo todo. E o Paulo, o apóstolo Paulo, ele era discípulo dos gentios. Paulo foi aquele chamado para pregar ao mundo todo. E Lucas é seu discípulo. Então Lucas também quer dizer para o mundo todo onde Paulo vai, onde Paulo poderia ir, onde Paulo já foi, que esse Jesus que Paulo prega é o Rei dos Reis. Se o mundo inteiro conhece reis, é bom conhecer Jesus, que é o Rei dos Reis. Essa é a mensagem do Evangelho de Lucas, é isso que ele quer dizer. Você vai falar, mas o que isso tem a ver com o que nós estamos conversando aqui? O que isso tem a ver com Deus se importa, né? Por favor, jovem, coloca o versículo 11 para mim. Vamos observar uma coisa curiosa nesse versículo. Diz assim, ó: aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Ali está falando sobre Judeia, onde está Jerusalém, Samaria e Galileia. Está falando sobre as 3 regiões que compõem a Palestina. Quer dizer que Jesus passou por toda a Palestina. Quer dizer que a mensagem de Jesus chegou a todos os lugares da Palestina. Quer os lugares que eles gostariam de estar, que era o lugar da fama, que é Jerusalém, a Judeia, que era o lugar principal, né? Que era o lugar mais pobre da Judeia, da Palestina, onde as pessoas eram mal vistas, eram meio marginalizadas pela cultura, que é a Galileia, ou que era o lugar dos inimigos, que era Samaria. Então Jesus passou em todo lugar. A ideia de Judeia, ou Jerusalém, Samaria e Galileia, é que ele passou em todo lugar. Ele veio para os que eram seus, disse João. Então toda a região da Palestina recebeu a mensagem de Jesus, porque ele passou em Jerusalém, em Samaria e na Galileia. O versículo 12 vai falar sobre os 10 leprosos. Diz assim: entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Ali, mais uma confirmação acerca da totalidade da presença da mensagem de Jesus. São 10 leprosos. O número 10 fala de totalidade. O número 10 fala de completude, fala de totalidade. Dentro da numerologia. Então, 10 leprosos. 10 leprosos significa todos os povos que estavam ali. 10 leprosos significa todos os povos do mundo. Todas as pessoas do mundo são leprosas. E a lepra, espiritualmente falando, é o pecado. O pecado é a lepra, espiritualmente falando. A lepra, enquanto enfermidade, era aquela doença que vai carcomendo a carne humana, vai matando a pessoa aos poucos, vai levando a vida da pessoa aos poucos, vai diminuindo as condições de vida da pessoa. E ela vai diminuindo o poder de ação. Primeiro, isola a pessoa do contexto social, porque não pode estar junto. Se você vai ler Levíticos capítulo 13, vai falar as restrições, fala de máscara, fala de isolamento social, fala sobre isso lá. Porque a lepra pega pelo ar, né? Pegava pelo ar, a lepra pegava pelo contato, a lepra pegava pelo contato indireto, um objeto que estivesse contaminado com os bacilos, com os micro-organismos, poderia passar a lepra para outra pessoa. Fala-se lá em Levíticos 13, que no canto da parede, se tivesse esbranquiçado, os preparativos que deveria fazer para purificar a cortina, as coisas que tivessem contaminadas, estivessem esbranquiçadas com a presença dos micro-organismos que poderiam gerar lepra nas pessoas, deveriam ser purificados, e as pessoas deveriam manter isolamento e com máscara. Levíticos 13 vai falar sobre isso. E Levíticos 14 vai falar sobre qual procedimento que poderia se tentar fazer para curar uma pessoa que tivesse lepra. Então, falava-se, lá em Levíticos 14, vai dizer, pegar dois pássaros, degolar um dos dois. Misturar o sangue desse que foi degolado com algumas substâncias conhecidas nossas, inclusive, que já são citadas na Bíblia. Então, mistura esse pássaro ali,
vai molhar esse pássaro, vai aspergir em cima do outro, vai molhar o pássaro vivo nesse sangue misturado com substâncias, vai aspergir 7 vezes no leproso e depois solta esse pássaro para ele voar para longe. E vamos ver se Deus vai curar o leproso. Era essa a prescrição citada em Levíticos 14. Depois disso, a pessoa que teve o sangue aspergido deveria oferecer uns animais, ficar isolado 7 dias do arraial. Ele tinha que fazer algum procedimento para depois então ele teria que ser observado pelo sacerdote para ver se foi limpo a parte leprosa e então, se sim, ele poderia ser reinserido na sociedade, voltar para o seio da sua família, voltar para o seu trabalho, para o seu emprego, para os seus afazeres normais, para os seus filhos. Caso não, ele ia ser deixado na aldeia de leprosos até a morte. Quando esses homens de longe, eles param de longe e chamam Jesus, eles não querem ser acusados de contaminarem o mestre Jesus. Então eles falam de longe, porque na verdade era de longe mesmo que um leproso deveria se pronunciar. Era de longe mesmo que um leproso deveria se dirigir a alguém. Porque ele não podia ser acusado de passar lepra para outra pessoa. Ele tinha que avisar, balançando o sino, jogando poeira para cima, avisar para que as pessoas não se aproximassem dele. Então, de longe, eles vão gritar para Jesus. Talvez eles esperassem, porque eles chamam de Jesus mestre. Talvez eles esperassem que Jesus pegasse 2 pássaros, degolasse um deles, fizesse todo o processo, molhasse um, aspergisse sobre eles, soltasse o pássaro para voar para o deserto, para ver se a cura ia chegar. Talvez eles esperassem que Jesus ia fazer todo esse processo, que eles estavam acostumados a ver na sociedade. Mas Jesus também, de longe, a Bíblia diz assim, levantando a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aí o versículo 14 vai dizer, e ele, vendo-os, disse-lhes, ide mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que indo, ficaram limpos. Eles viram Jesus, Jesus também os viu. Eles eram invisíveis na sociedade. Via de regra, as pessoas não os viam, passavam direto. Se tinha uma aldeia de leprosos, era exatamente ali que um religioso, por exemplo, jamais iria. Um judeu puro, limpo, não iria ali. E então, de longe, eles tentam chamar a atenção de Jesus, mas Jesus também os vê de longe e o recado é dado. O recado é dado. Vai lá. O processo já foi feito. Depois de aspergir o sangue, eles deveriam se mostrar ao sacerdote, né? O sacerdote ia examinar, depois de 7 dias, se a lepra tinha diminuído, se estava minguando, se desaparecendo do corpo. Então Jesus fala, podem ir lá no sacerdote. O sangue já foi aspergido. Podem ir. E eles creram. E eles foram. Eles entraram na sociedade. Talvez passaram no meio da Galileia, talvez passaram no meio de Samaria, porque ali fala uma certa aldeia. Foi na Judeia? Foi na Galileia ou Samaria? Não sei, em algum lugar. Talvez passaram no meio da Judeia, no meio de Jerusalém, onde tinham as pessoas mais santas. Passaram no meio da sociedade, saíram da vila, saíram do lugar de reclusão, saíram do isolamento social e foram para o meio da sociedade. Para quem está perdido aí, estou lendo Lucas 17, de 11 a 19. Então eles foram para o meio da sociedade. A lepra recebeu um nome diferente a partir de 1873, hanseníase. Hanseníase por causa de Hansen. Hansen é um norueguês, né, um médico, que ele identificou o bacilo que provocava a lepra, né? Então, a partir daí, então, passou a se chamar hanseníase. É só uma curiosidade. A partir de 1873, né? Jesus veio para todos os leprosos. Eu sou um leproso, você também, sabia? A lepra do pecado me alcançou. Em Adão, a lepra do pecado alcançou todo mundo. Nós falamos sobre isso de manhã. E uma vez que o pecado alcançou a raça humana, a nossa busca por Deus é limitada, é fraquinha, é muito fraquinha. A partir daí, a gente já não quer mais se encontrar com Deus no final do dia, como Adão fazia.
Deus procurava Adão, ele não cancelou sua agenda de procurar o Adão, mas o Adão cancelou a agenda de se encontrar com Deus, porque agora encontrar com Deus era um problema. Muitas vezes, quando a lepra aparece, a gente some. A gente se esconde. Mas quando a lepra desses estava em evidência, eles se apareceram, eles foram até Jesus. Eles falaram: Jesus, eu não quero mais continuar nessa condição. Nós não queremos, nós somos 10 amigos aqui. Nós não queremos continuar nessa condição. Provavelmente ali, nesses 10 leprosos, eles tinha gente da Samaria, tinha gente da Galileia, tinha gente da Judeia, de todo lugar. Não era de um lugar só. Estavam todos ali misturados, porque representam a raça humana contaminada pelo pecado, contaminada pela presença do pecado. E todos pecaram, diz as Escrituras. Todos fizeram inúteis diante de Deus, diz as Escrituras. Isaías vai dizer que a nossa justiça é como o trapo de imundície. O que é o trapo de imundície? É exatamente as ataduras que se usava para cobrir as partes infectadas com lepra. Então, se o sujeito tinha lepra na mão, então ele tinha que enfaixar essa mão com um tecido, e depois de um tempo pegar aquele tecido e colocar fogo. Trapo de imundície, não serve para nada. E Isaías, assim como Paulo, também vai dizer: toda a nossa justiça, ou seja, tudo aquilo que a gente quer apresentar como sendo o bonzinho, como sendo o aprovado por Deus, queremos nos apresentar como sendo o amigo de Deus, o santo de Deus. Tudo isso que nós apresentamos diante de Deus, diante da sociedade, querendo dizer que nós estamos acima da condição de lepra, é trapo de imundície. Nossa justiça não nos justifica. Nossas obras não nos justificam. Nossa santidade não nos justifica. Todo recurso usado para que talvez aquela lepra daqueles homens fosse curada, talvez todo recurso tenha sido esgotado. Todo recurso da religião, das aves, a aspersão do sangue, todo recurso da medicina. Quem está escrevendo o texto é Lucas, médico. Todo recurso da medicina, todos os recursos foram esgotados. Somente uma intervenção de Deus, somente uma ação direta de Deus. Somente aquele diante do qual todo joelho se dobrará, inclusive o joelho da lepra. Somente a intervenção desse pode paralisar o avanço da lepra antes que ela nos leve ao óbito. Eles não queriam perder essa oportunidade, estavam reunidos ali, Jesus passando de longe falou: Josafá, devia ter um Josafá lá, né? O nome Josafá, um Ibrahim. Ibrahim, não é o tal do mestre, tal de Jesus que o pessoal está falando? Vamos falar com ele. É o nosso último recurso. Então eles identificaram a sua condição de leprosos, a sua condição de desesperadamente necessitados de cura, e isso eu preciso identificar. Isso você precisa identificar. A morte é iminente. Uma fração de segundos, a qualquer momento, a lepra do pecado pode nos levar. E quando eu falo pecado, é o pecado com letra maiúscula, com P maiúsculo. Não são os pecados que cometemos, mas é o dedo do diabo que foi espetado na humanidade, e por causa disso, nós temos que morrer. Gênesis 3, quando vem a sentença de Deus, ele fala assim: você veio ao pó e agora ao pó tornarás. Não seria assim, se o pecado não tivesse afetado a humanidade. Uma vez que o pecado afetou a humanidade, então todos nós estamos condenados à morte, e ela pode chegar a qualquer momento. Então, antes que a morte chegue para mim, antes que a morte chegue para você, eu preciso identificar que eu sou um pecador, que eu tenho lepra, e eu preciso de cura. E preciso saber que não há recurso em mim, não há recurso material, não há recurso espiritual neste mundo capaz de resolver esse problema. Só uma ação extraordinária de Deus na pessoa de Jesus. E esse recurso já veio. Jesus já passou em todas as regiões. Jesus já veio a este mundo. Ele já passeou por este mundo. Já passou por ele. Na Judeia, Samaria, Galileia, Juiz de Fora. Todo lugar. Já passou. Na Ibemave. Já passou. Está passando. Nesse momento talvez esteja passando. E a nossa fé, irmão, se eu tenho fé em Jesus, se eu identifiquei que Ele pode,
a minha fé tem que levar à ação. E aí eu tenho que ampliar um pouco o discurso, porque muita coisa que não acontece na nossa vida só não acontece porque nós não temos ação. A gente tem boa ideia, mas pouca ação. O que muda a circunstância, o que muda a história da nossa vida é a atitude, não é conhecimento. Thomas Edison podia ter a brilhante ideia, brilhante literalmente, né? A brilhante ideia de fazer a lâmpada. Mas se ele só tivesse a ideia, a gente estava no escuro até hoje, talvez. Ele tomou uma atitude. Então, se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso identificar o que precisa ser mudado e tomar uma atitude. Eles identificaram o que eles queriam mudar. Eu quero voltar para minha família, eu quero voltar para o meu trabalho, eu quero tocar os meus negócios. Eu fui interrompido. Tinha uma empresa, fui interrompido da minha empresa, eu tinha uma esposa, filhos, fui interrompido disso. Hoje eles não podem nem me visitar. Eu quero voltar a essa vida, eu quero voltar a ter vida, eu quero voltar a respirar a vida. E para isso tem que tomar uma atitude. Jesus está passando, nós já fomos ao sacerdote, não deu certo. Mas diz que Jesus é capaz de fazer alguma coisa, então vamos gritar, vamos pedir para ele fazer alguma coisa. Então tomar uma atitude. Então, o que você quer mudar na sua vida? O que você acha que precisa mudar na sua vida? Tem que mudar as atitudes. Metade do milagre quem faz é a gente. Entende? Até o Lázaro que estava morto teve que tomar uma atitude. Lázaro estava morto, lá dentro da caverna. Jesus falou: vem para fora, Lázaro. Se ele falasse assim: não dá, Jesus, minhas irmãs acabaram de falar contigo aí, vai cheirar mal, já estou 4 dias aqui dentro, deixa isso para lá. Se o Lázaro falasse isso, ele estaria morto, ficaria morto. Mas o capítulo 12 mostra o Lázaro feliz jantando com Jesus, porque ele tomou a atitude de sair lá de dentro. Mesmo que a saída dele de dentro do túmulo tenha sido uma saída um tanto quanto desastrada, porque ele estava todo amarrado, né? Eles manietavam o defunto, então ele saiu todo igual uma múmia lá de dentro. E Jesus falou: desatem ele, quer dizer, tirem essas ataduras dele aí, deixa o cara viver, gente. Deixa o cara viver. Eu estou chamando ele para a vida. Ajuda ele a viver aí. Ajuda a igreja, o cara a viver. Às vezes a pessoa vem para a igreja toda atada, toda amarrada, e a gente deixa a pessoa continuar amarrada, né? Tira a atadura dele, desembola o caminho dele, desobstrui o caminho do sujeito. Não, só se depois que batizar, aí vem o legalismo para cima, vai só abafando a pessoa, não deixa a pessoa viver. Deixa o cara viver. Jesus chamou ele para a vida. Uma vez me perguntaram assim: pastor, o fulano de tal não é batizado, mas ele pode tocar na igreja? Eu falei: daqui a pouco, se eu não deixar, ele vai tocar no mundo, cara. Tira a atadura dele, deixa ele viver. Jesus está chamando ele para a vida. É tão fácil continuar morto. É tão fácil continuar morto. Paulo vai dizer lá em Efésios 5,17, se não me falha a memória. 5,14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Para que Deus esclareça a minha mente, para que Deus me faça ver o novo, para que eu possa viver o novo, para que eu possa ver novas perspectivas na vida, para que eu possa ter vida, eu tenho que despertar. E a palavra desperta. Nesse momento a palavra está despertando meu coração, o seu também. Aí você vai falar assim: nossa, Deus falou comigo, puxa vida, eu precisava ouvir isso. Nossa, era isso que eu precisava para resolver o problema do meu casamento. Não deu para ouvir no encontro de casais abençoado ontem? Foi uma bênção, mas agora eu ouvi uma palavra ali que vai me ajudar. Depois eu converso com a Carla e com o Rafael, eu pego lá os 5 linguagens do amor, né? Dou um jeitinho, mas eu vou pegar essa palavra aqui, eu vou tomar uma atitude. Aí amanhã você esqueceu o que ouviu, não adianta. Só funciona se eu colocar em prática, se eu me levantar e tomar uma atitude. E eles tomaram atitude, vamos avançando. Jesus falou: mostrem-te para o sacerdote. Só deveriam mostrar ao sacerdote depois que a pombinha voasse para o deserto. Toda suja de sangue, depois que ela voasse para o deserto, que eles se purificassem com algumas especiarias, algumas coisas lá, que eles teriam que tomar uns banhos lá, 7 dias depois. Então, na caminhada, Jesus falou, vai, mostra-te. Eles foram se mostrar para o sacerdote.
Nós temos que agir mesmo que as aparências não sejam favoráveis. Mesmo que aparentemente não seja favorável o que Deus falou, a gente tem que agir. Porque aquilo que é visto e provado não é uma atitude de fé. A Bíblia fala isso. A fé é exatamente aquilo que eu não vejo. Eu só vejo aqui dentro. Eu só vejo dentro da convicção que Deus colocou no meu coração, mas eu não vejo aparentemente. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha nada. Abraão saiu. Imagina o pessoal atrás dele. Abraão, onde que é? Abraão, você tem certeza? Abraão. E ele tendo que manter a convicção dele, né? A dúvida do povo não podia trazer dúvida no coração dele. E ele foi chamado de pai da fé por causa disso. Talvez você está orando pelo seu filho e não está vendo resultado nenhum. Talvez você está orando pelo seu esposo, pela sua esposa, e não está vendo resultado nenhum. Talvez você está orando por uma causa e você não está vendo resultado nenhum. Por que você vai parar de orar? Você vai orar só enquanto estiver vendo alguma coisa, ou só se estiver vendo alguma coisa, mas aí não é fé. Aí não é fé. A fé é exatamente quando você não está vendo, você está com a mente obscura, não está conseguindo enxergar nada adiante. Então eles foram leprosos, conversando pelo caminho, até que o Abraão, devia ter um Abraão também lá, o Abraão olhou para o Ibrahim, olhou para o Isaac, e viu mais ou menos, mas peraí, tem um negócio diferente, gente, vê aqui, vê se está branco ainda, não, gente, alguma coisa mudou, rapaz, você foi curado, você também, eles começaram a ficar felizes ali, porque foram curados, né? E a Bíblia diz que ele dava louvores a Deus em alta voz, o que voltou, né? A Bíblia fala assim, Salmo 126, se me falha a memória, quando o Senhor nos trouxe de volta, ou trouxe de volta aqueles que estavam no cativeiro, estávamos como aqueles que sonham. Tem bênção que chega na nossa vida que a gente nem dorme naquela noite, né? Acontece um negócio do dia, você não dorme, não. Meu Deus do céu, você está doido para chegar o dia seguinte para ter certeza, você esfrega o olho e olha de novo, não é possível. É verdade, aconteceu mesmo. Estávamos como aqueles que sonham. E eles estavam como aqueles que sonham. Imagina bem poder voltar para a sociedade. A gente fala isso aqui e fica assim muito devagarinho, muito diminuto, né? A gente não consegue dimensionar isso. Para você dimensionar isso, imagina você longe de um ente querido. Imagina você longe da sua terra, das suas coisas, da sua vida. Por uma força maior que a sua. E de repente alguém fala assim, pode voltar. Essa era a sensação do povo que estava em cativeiro e voltava para a terra. Foi ao liberado voltar para a terra. Essa era a sensação desses leprosos. A diferença é que nem todos voltaram. Quando você fizer o bem para alguém, embora sejamos maus, não fique esperando gratidão, não. Não se frustre com a ingratidão. Que a coisa mais comum do planeta Terra é a ingratidão. Ainda mais nesse mundo egoísta que a gente vive, na atualidade. As pessoas querem sugar e não querem dar nada em troca. Então 9 desses homens demonstram como a humanidade é, mesmo de verdade, ingrata. Jesus morreu por todos e ninguém está nem aí para Jesus. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. O que ele teve foi ingratidão, indiferença. Jesus não fez mais do que deveria ter feito. Ele é curador mesmo, tinha que ter curado a gente. Estranho se a gente chegar lá, pedir cura, ele não curar a gente. Aí que ia ser estranho. Uma vez um rapaz, eu estava comendo um biscoito, e só tinha mais um. E o sujeito, colega meu, pediu. Falei, você vai me desculpar, cara, só falta esse. O último não dou, não. O último é meu, né? O último é nosso, né? Mas você não é crente? Você não é irmão? Irmão, eu não sou irmão de caridade, não, irmão. Irmão de caridade, não. As pessoas esperam a bondade nossa, ou esperam explorar a bondade nossa, ou a possível bondade nossa, e joga na cara, se você não fizer aquilo que elas esperam que você faça. E você não fez mais do que a obrigação, se fizesse fazer das tripas o coração para ajudar a pessoa, você não fez mais do que a sua obrigação. E assim pensavam os 9, e assim pensavam a humanidade do século 21. Né? Mas devemos obedecer, mesmo que as circunstâncias estejam desfavoráveis. E eles obedeceram.
Gratidão tem a ver com quebrantamento de coração. Pessoa que tem condições de falar: Hélio, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo pelo que você fez. Agradecer pelas mínimas coisas, agradecer a Deus pelas mínimas coisas, agradecer as pessoas pelas mínimas coisas, tem a ver com nobreza de coração, com quebrantamento. Tem a ver com isso. E quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. Perceba isso no texto. Se você vai perceber o texto, vamos chegar lá no final, você vai ver isso lá. A Bíblia diz que ele voltou, e era um samaritano, ele volta para agradecer a Jesus pela cura, e Jesus fala: mas cadê os outros? Deixa os outros para lá, a tua fé te salvou. Ele não só recebeu a cura da lepra, mas como recebeu também a salvação. E aí entra uma outra questão relacionada com a mensagem que a gente falou hoje de manhã. Se você é um crente que gosta só de leitinho, uma mensagenzinha rasinha, ralinha, que não te atrapalha muito, não traz muita dor de consciência, é isso que você vai ter de Deus. E vai ser o suficiente. Mas se você quer um pouquinho mais de Deus, quer buscar um pouco mais profundamente, quer pagar um preço mais alto para ter um pouco mais de Deus, vai doer um pouquinho. Mas a salvação é garantida. Não que a salvação seja pelas obras, mas tem bênçãos especiais para quem cava mais fundo. Quem busca mais fundo. Tem bênçãos especiais para esse. Os 9 se contentaram com a cura da lepra, que poderia inclusive voltar. Esse foi lá e agradeceu pela cura da lepra e recebeu também a salvação. A tua fé te salvou. Algumas pessoas ouviram isso de Jesus. E esse leproso, ou ex-leproso, ouviu isso de Jesus: a tua fé te salvou. Então ele recebeu um pouco mais porque ele teve um pouquinho mais de coração. Ele recebeu um pouco mais porque teve um pouquinho mais de alma. Ele recebeu um pouco mais porque teve um pouquinho mais de quebrantamento. E aí Deus o visitou um pouco mais para a bênção da vida dele. Então muitas vezes a gente fica com meia bênção, fica meio pela metade, mas é porque a gente busca pela metade. Entende? Então vamos lá. Eles reconheceram a lepra, o problema deles, os seus males, né? E a gente precisa reconhecer também. Eles rogaram cura, foram humildes, se humilharam diante de Jesus. Precisamos aprender a nos humilhar diante de Jesus. Às vezes a gente se aproxima de Deus como se Deus fosse nosso serviçal, né? Como se Ele tivesse obrigações. Né? Quero de volta o que é meu. O que é meu? Pedro falou com Jesus: deixamos tudo e te seguimos, Jesus. Quando Jesus encontrou Pedro, ele estava amarrando, consertando a rede dele, estava furado. Tudo que ele deixou foi um barco e uma rede furada. Deixamos tudo para te servir, Jesus. Jesus falou: quem deixar tudo aí e vir atrás de mim vai ter 100 vezes mais nessa vida e na eternidade. A gente às vezes falta um pouquinho de quebrantamento para chegar diante de Deus. O pastor que me batizou, ele falava assim: nossos olhos estão muito secos diante de Deus. Eu achava interessante essa frase dele. Eles foram curados, né? Uma vez que eles reconheceram, rogaram cura, foram curados. 9 foram indiferentes. Que eu e você não sejamos contados entre os indiferentes. Deus está fazendo milagre todo dia na nossa história, na nossa vida, na nossa família. Todo dia Ele faz. Que não sejamos indiferentes. Mas o fato de você estar reservando este momento para estar aqui ouvindo essa palavra, já demonstra que você não é indiferente. Você reservou esse momento, você colocou isso na sua agenda. Você poderia fazer qualquer outra coisa, estar em qualquer outro lugar, mas você falou assim: não, eu vou lá porque eu quero receber uma palavra. Eu vou lá porque eu quero orar. Eu vou lá porque eu quero buscar. Já demonstra que você não é indiferente. Então tem bênção para a sua vida. Tem bênção reservada para você. Das mãos daquele que é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Jesus tinha mais para todos eles. Jesus tem mais para todos nós. Muito mais. O texto que nós lemos hoje pela manhã em 1 Coríntios 2, capítulo 2, vai dizer que não subiu ao coração de homem algum o que Deus reservou para os seus servos. A gente não consegue imaginar o que está reservado para a gente de bênçãos nessa vida e na eternidade. Mas está reservado, está guardadinho.
E está sendo despejado todo dia. Todo dia Deus está abençoando, portas que se abrem. Muitas vezes você pensa assim, isso deu certo porque eu me preparei para isso. Já ouvi gente falando assim. Uma vez estava evangelizando um rapaz, materialista, e ele falou isso. Ele falou assim, olha, se eu não trabalhar duro, não correr bem atrás mesmo, Deus não vai pôr comida na minha mesa, não. Eu falei, você está certo. Mas se você trabalhar duro, correr bem atrás e Deus não quiser que tenha comida na sua mesa, não vai ter, não. E outra coisa, se Deus minar, e tomara que não, mas se Ele minar as suas energias, a sua vitalidade, não vai ter comida na sua mesa também, não. Então, às vezes, a gente fica querendo ficar independente de Deus, mais ou menos uma síndrome do filho pródigo. Viver independente de Deus, eu sei dar conta de mim. Tudo que acontece na minha vida, que eu conquistei, que eu corri atrás, ralei muito, muita madrugada, e deu tudo certo. Não, você fez metade do milagre, o resto do milagre Deus veio fazendo. Sua vida está acontecendo. A caminhada é a nossa vida, a caminhada deles até o sacerdote é a nossa vida, que vai acontecendo. E ao longo do processo, as bênçãos vão chegando, dia após dia. E a gente tem que ter coração e alma e sensibilidade para agradecer. A gente tem que ter sensibilidade para admitir. Porque às vezes a gente conhece pessoas que são muito humildes quando estão na busca. Está buscando, aí é humilde, de madrugada a hora, lê a Bíblia inteira, vem nos cultos de oração, faz tudo direitinho, até a bênção chegar. A bênção chegou, eu me esforcei aí bastante. É o que aconteceu com Gideão, né? Gideão estava com medo, preparando o trigo, porque os midianitas estavam roubando os grãos de Israel. Então ele pegou o trigo, levou para o lugar onde se pisava uvas e estava ali trabalhando o trigo para manter alimento na casa dele. Aí o anjo apareceu para ele e falou com ele, vai nessa tua força, você vai livrar seu povo, e não sei o quê. E ele todo amedrontado, né? Me dá um sinal, me dá 2 sinais, me dá 3, todo amedrontado. E Deus deu todos os sinais que ele pediu e ainda deu além do que ele pediu. Tem hora que ele não pediu e Deus deu o sinal a si mesmo. E ele falou, está tudo certo, Deus está comigo. Chamou o pessoal e foi lá e ganhou a batalha. E a Bíblia diz que, como a gente sabe que naquele tempo os livros eram raros e poucas pessoas tinham conhecimento literário, né? Poucas pessoas tinham condições de leitura. Então as pessoas tinham que ouvir as histórias dos homens, né? Se sentavam para ouvir as histórias dos homens. Gideão começou a contar as histórias. Rapaz, Deus ajudou a gente. Estava só eu e 300. Sabe o que Deus fez com a gente? Deu vitória. Primeira vez que ele contou a história. Segunda vez que ele contou a história, os 300 é bom, hein? Os homens bons de espada, rapaz. Os 300, Deus deu uma força para nós lá, e os 300, Deus só foi sumindo. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que à medida que ele ia contando a história, Deus ia desaparecendo da história dele. E ele, sabe o que ele fez? Ele mandou fazer uma roupa de sacerdote e vestiu, e ele andava na rua assim, com a roupa de sacerdote. O pessoal nunca esquecia a história dele, porque não tinha registro escrito. Não tinha Facebook, não tinha Instagram. Não, ele tirava bastante selfie, colocar lá, o dia que eu livrei o povo da mão dos midianitas, que meus 300 soldados. E era assim que ele começou a contar a história sem Deus. Quando ele precisou de Deus, ele se humilhou, chorou, pediu, aí Deus abençoou. Depois que Deus abençoou, Deus saiu da história. É o que aconteceu com os 9. Gritaram de longe, imploraram de longe, queriam que a bênção chegasse, e a bênção chegou. Agora não precisa de Jesus mais não. Voltar lá para quê? Né? Voltar lá para quê? Mas Deus está atrás do verdadeiro adorador. Deus está atrás do homem espiritual, aquele que volta com o coração humilde, que agradece, que fala, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu não conseguiria nada disso. Eu já falei sobre um médico amigo meu que tem muitos patrimônios aqui na cidade. E a esposa dele já pegou ele de madrugada, no meio da sala, chorando, agradecendo a Deus por tudo que tem. O pai dele era taxista, tem 3 filhos, e conseguiu formar os 3. Virando madrugada, dirigindo táxi, colocou ele na faculdade, ele virou médico, o irmão dele virou engenheiro, o outro virou não sei o quê, e sei que se deram bem na vida.
E ele falou, louvado seja Deus. Ele agradece a Deus. A esposa dele já viu ele várias vezes, no meio da sala, chorando, agradecendo a Deus por tudo que Deus deu para ele. Deus vai dando cada vez mais. Ele tem mais de 70 anos. Se você olhar para ele, você fala que ele tem 50. Até a aparência dele, Deus abençoa. Entende? Então é preciso voltar. É necessário voltar para agradecer. Eu estou tocando mais profundo nesse ponto, porque esse ponto precisa ser tocado. Tem a ver com quebrantamento, tem a ver com diminuição do ego, tem a ver com a gente lembrar quem que Lucas escreveu falando sobre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em cuja presença nós podemos estar, e que está disposto, apesar de ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele nos convida para sermos abençoados por Ele. E a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Entende? É isso que eu estou dizendo. Por que eu vou dar lugar para a lepra, ou deixar a lepra continuar o serviço dela, se ela pode ser interrompida pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pelo médico dos médicos? Por que eu não vou? Por que eu vou deixar ela se alastrar e me destruir, se Ele quer me curar? Se Ele quer me tratar? Se ao longo da minha vida Ele quer derramando bênçãos sobre a minha vida? Por quê? O que eu vou falar com Ele? No final das contas, suponhamos que Jesus encontrasse com esses 9, uma semana depois. Todo mundo escondendo dele, né? Igual Adão escondendo de Deus. Ih, ali Jesus. Agora encontrar Jesus já não era mais uma alegria, era um problema. Não é assim? Muitas vezes a gente é ingrato com os outros, e aí não quer encontrar na rua, né? Se encontrar na rua, você, ih, rapaz, olha o fulano ali. Quem aí já emprestou dinheiro e não foi ressarcido? Ou melhor, ninguém paga, a pessoa pediu emprestado e não pagou. A pessoa muda de calçada, te vê e muda de calçada. Parece que você tem lepra. Mas quando estava precisando, te ligava de madrugada, corria atrás, né? E assim a gente faz com Deus, quando precisa, está correndo atrás de Deus. Mas quando não precisa mais, a gente muda de calçada, deixa Deus para lá. Deus não precisa disso. Para Ele não faz diferença nenhuma. Mas para a gente faz. Porque revela o nosso caráter, revela quem somos nós. Fala nada sobre Deus, fala sobre a gente, né? Jesus tinha mais para eles, Jesus tem mais para nós, né? Não busque pouco. Se você buscar pouco, você vai ter pouco. Busque muito para você ter muito. Busca muito para você ter muito da parte de Deus. Às vezes você olha para a vida de algum irmão, você vê esse irmão abençoado. Busca mais um pouquinho. Busca mais um pouquinho. Não tem mágica não, tem a bênção mesmo, né? Andar com fé é esperar mais de Deus. Andar com fé é esperar mais daquele que tem mais para dar. Andar com fé é andar além das aparências, daquilo que se pode ver, daquilo que se pode perceber, né? Eles estavam no caminho da morte, mas foram direcionados para o caminho da vida. Nós estávamos no caminho da morte, fomos redirecionados para o caminho da vida, para o caminho da cruz. Não dá para voltar, né? Não dá para voltar. Uma outra coisa interessante que me ocorreu agora sobre esses 10 é que os 9 não conseguiram influenciar o 1 que voltou, né? Muitas vezes a gente sofre influência de pessoas que não querem nada com Deus. Às vezes está na igreja mesmo, mas não querem nada com Deus. E o nosso coração vai ficando fechado, porque a gente está sendo influenciado por aquele cujo coração está fechado. Busque você. Ah, mas meu esposo, busque você. Pedro perguntou para Jesus: Jesus, o que vai ser desse aí? Sobre João. Porque eles pensavam que João não ia morrer. Dentro do grupo dos apóstolos ali, o mais jovem era João. E Jesus falou: entre vocês vai ter gente que vai ver o reino chegar. Eles pensaram: bom, Pedro já está mais velho. O outro, Mateus, está mais velho. Fulano está mais velho. João é o mais novo, então deve ser o João. Jesus tem um carinho especial pelo João. João vai... Aí Pedro não fica curioso. Jesus ressurreto. Olha bem, nem a ressurreição de Jesus ressurreto,
Nem isso foi mais importante para Pedro que a curiosidade dele acerca do João. Jesus falando da glória do céu, Jesus ressuscitado ali andando com Pedro, e ele, mas e o João, hein, gente? Ô Pedro, pergunta aí, Pedro. Ô Jesus, eu não estou aguentando, vou perguntar um negócio. E o João? Aí Jesus falou, não é possível, cara. Eu morri, ressuscitei, voltei, ele está preocupado com o João até agora, ele não percebeu que eu ressuscitei. Mas deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Deixa o João para lá. Cuida da sua vida, cara. Vem atrás de mim você. Lê lá no final do Evangelho de João. Jesus fala com o Pedro, preocupa com você. Busque por você, esquece o João. Entende? Então os 9 não influenciaram esse que quis voltar. Talvez ele, gente, vamos voltar? Ah, não, a gente já andou 3 quilômetros. Ah, não. Não dá não. Vamos para frente. Mas ele não se influenciou, voltou lá. Não se deixe influenciar por pessoas que não querem nada com Deus. Seja na faculdade, seja na vizinhança, seja na família. Tem gente que não quer nada com Deus. A maioria das pessoas não querem nada com Deus. Ou então querem um Deus líquido, né? Um evangelho líquido. Sem consistência, sem profundidade, sem cruz, sem arrependimento, sem negar-se a si mesmo. O máximo que querem é assim. Sai fora disso. Vai no mais profundo, que a bênção está lá. Nem médicos, nem remédios, nem sacerdote poderia dar conta daquela lepra. Só Jesus. Nem médicos, nem sacerdotes, nem religião pode dar conta da lepra que quer acabar com a nossa vida, que é o pecado. Só Jesus. É por isso que a gente tem que se voltar para Ele mesmo, de verdade. Além da religiosidade, além dos achismos, dos misticismos, além disso tudo, voltar para Ele, para Jesus. E só Ele pode fazer essa diferença. Tem coisas na nossa vida que só vai sair, tem castas que nos perseguem, que vão atrás da gente, que só vão ser expulsas mesmo com a manifestação de Deus, com a manifestação de Jesus. E quem vai chamar Jesus para fazer isso, somos nós, a atitude é nossa. Ele quer fazer, mas Ele está aguardando uma atitude, minha e sua, para isso acontecer. Então Deus se importa. Assim como eles viram Jesus, Jesus também os viu. Eles passavam invisíveis para os olhos de toda a sociedade, mas não ficaram invisíveis aos olhos de Jesus. Jesus os viu, Ele se importa comigo, Ele se importa contigo. Lá no cantinho do seu quarto, lá no seu travesseiro, sabe o travesseiro que você conversa com ele? Só você e o travesseiro sabem o que vocês estão conversando? Ele está lá, se importando com isso. Ele está se importando. Ele está lá preocupado com isso. Ele está lá para dar um toque acerca disso. Ele está vendo isso, essa solidão, esse momento de vazio que os leprosos enfrentavam, que muitas vezes nós também enfrentamos. Ele está vendo, ele está percebendo isso, ele está se importando com isso. Uma ação dele se faz necessária. Uma atitude nossa também se faz necessária. Talvez eu tenha falado sobre isso com várias pessoas, mas ainda não falei com Jesus. Mas ele está vendo, ele está se importando. Ele está até trabalhando nisso, mas muitas vezes eu não estou nem percebendo. Nesse momento eu quero orar por você, meu irmão. Não sei o que você está passando. Tem coisas na nossa vida que são inconfessáveis. Homem nenhum sabe, ninguém sabe, nem marido, nem esposa, ninguém sabe, só Deus sabe. Lá no profundo da nossa alma, só Deus sabe. Tem coisas que a gente fala só para Ele. Nesse momento você vai falar isso com Ele. O que está te incomodando, o que está te atrapalhando? Nós vamos orar juntos, nós vamos concordar em oração, pedindo ao Senhor que coloque a mão dele para abençoar. Vai ser além do meu achismo, além do meu movimento, mas vai ser um agir dele. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Nada pode ser maior do que o poder de Deus, cuja mão está estendida para abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença estamos como servos do Senhor, não somos merecedores de Te servir, mas somos chamados pelo Senhor e queremos aproveitar essa oportunidade. Nesse momento que estamos aqui reunidos, cada um reservou na sua vida esse momento para estar aqui, para juntos nós cultuarmos ao Senhor. E eu Te agradeço por cada um, ó Deus, que
fez esse movimento, que está aqui, ó Deus, para te adorar, para te buscar, para querer um pouco mais do Senhor, para receber uma palavra, para receber um toque. E é nesse momento que eu peço, ó Deus, que o Senhor sonde cada coração, que o Teu Espírito Santo que se faz presente aqui possa chegar no mais profundo da alma desse servo, dessa Tua serva. Tocar, ó Deus, lá onde está sendo incômodo, onde está atrapalhando a caminhada, atrapalhando a vida, trazendo transtornos ao emocional, trazendo transtornos à mente desse teu filho, dessa tua filha, alguma preocupação, algum agir, alguma coisa que o inimigo tem inclusive usado para aprisionar o teu servo, a tua serva, repreenda agora em nome de Jesus. Repreenda mesmo em nome de Jesus, porque nós estamos falando sobre o mesmo Jesus que curou os leprosos. Nós estamos falando sobre o mesmo Jesus que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, em cuja mão está todo o poder. Foi o Senhor Jesus quem disse que todo o poder lhe é dado nos céus e na terra. Todo o poder é dado ao Senhor, ó Deus, sobre essa vida desse teu servo, sobre essa família, sobre esse problema, sobre essa inquietação. Todo o poder o Senhor tem para trabalhar nessa vida. Eu peço ao Senhor que trabalhe em nome de Jesus. Que não seja apenas um momento religioso, mas que seja de verdade, ó Deus, um clamor nosso pela ação do Senhor. Em nome de Jesus, opera, Senhor, poderosamente nessa vida. Que haja renovo, ó Deus, neste coração. Que haja renovo, ó Deus, nessa família. Que haja renovo, ó Deus, nessa vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Que chegue até a sua casa, que chegue até a sua vida as bênçãos mais profundas, mais especiais de Deus. Amém? Lembrar aos irmãos que os adolescentes estão realizando o bazar, né? Ao participar do bazar, você vai estar ajudando aí aos nossos adolescentes no congresso, né? Nós teremos o congresso dos adolescentes no dia 18 e 19, vai ser uma bênção muito grande. Deus está movimentando, Deus está agindo, né? Nossos adolescentes vão ser muito impactados e abençoados naqueles dias. E nós, enquanto igrejas, temos que apoiar, trabalhar e fazer acontecer, tá bom? Você vai falar assim, mas eu não uso coisas de bazar. Eu não quero coisas de bazar. O Marcão falou muito bem falado. Compra, tem várias pessoas que precisam, você não precisa usar a compra, dá para alguém. Pensa assim, eu estou ajudando os adolescentes da igreja. Pensa nisso. Tá bom, meu irmão? Alguém faz aniversário essa semana que se inicia hoje? Tem gente aí, a Mara, a Nath. Mais alguém faz aniversário essa semana que se inicia hoje? Ninguém? Vem cá vocês duas, pode ser? Vamos orar, né? Fique de pé, meu jovem, meu irmão querido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento coloco a Natália, coloco a Mara, tuas filhas, diante do altar do Senhor. E peço que sobre a vida das tuas filhas sejam derramadas preciosas bênçãos dos céus. Elas estarão completando mais um ano de vida. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece, ó Deus, as vitórias, o Senhor conhece os sonhos, o Senhor conhece os pensamentos mais profundos das tuas filhas. Sonde e abençoe em nome de Jesus. Abençoe juntamente com suas filhas e suas famílias. Que sejam prósperos em todos os seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. E agora que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos conceda uma semana de vitória na sua presença. Que seja uma semana produtiva, abençoada, guardada, dirigida, cheia da unção e da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minhas irmãs.